2 horas antes da alvorada, eu sentei na cozinha e fumei um dos cigarros de Sara, escutando o redemoinho e esperando. E aí, cambada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo, e hoje eu tô aqui pra falar do Carbono Alterado, do Richard Morgan, que tá virando série pela Netflix, né? Virou, mas não estreou ainda. Carbono Alterado, do Richard Morgan, ele foi escrito em 2002, e ele foi lançado aqui no Brasil em 2017, esse ano, pela Bertrand Brasil. Tradução do Edmo Suassuna, inclusive uma tradução bem legal. Eu gosto bastante de ver sobre traduções de livros cyberpunk, que normalmente elas são bem complicadinhas, e esse ficou legal. Esse é um dos meus livros prediletos do ano. Não foi o meu predileto, nem o meu predileto de ficção científica, porque esse ano eu li Duna. Aí não tem jeito, né? Mas ele foi um livro de cyberpunk que eu achei muito legal, assim, a premissa é muito interessante. Então, tem muita coisa. Primeiro eu vou dar um background antes de falar da história específica. Esse livro é um livro de cyberpunk noir, ou hard-boiled também, o pessoal fala hard-boiled, aquele estilo criminal, que é meio detetives anos 30, sei lá, que é uma história de investigação criminal, numa cidade violenta, só que ele é dentro de um universo cyberpunk. Nesse universo seria o nosso futuro no planeta. As pessoas elas descobriram como transferir a consciência delas para um cartucho que fica na base da sua nuca. Fica ligado ao cerebelo, por exemplo. Se você morre, você pode simplesmente colocar esse cartucho em outro corpo. E você volta à vida, digamos assim. Seu corpo volta ao normal. Você pode transmitir a sua consciência que está dentro desse cartucho através de feixes que são mais velozes do que a luz de um planeta ao outro. Então é quase, não é quase instantâneo, mas é muito rápido. Você consegue viajar de um planeta ao outro acordando em um novo corpo, naquele planeta, ao invés de você viajar fisicamente, de entrar numa nave e viajar. Porque eles falam que é viajar de forma gelada, porque você é congelado criogenicamente para viajar por 20, 40 anos. Eles fazem dessa forma. E aí a humanidade ela colonizou uma série de outros planetas, então as pessoas vêm de tudo que é lugar. Essa é a base, a premissa para a nossa história. Então vamos à história. A história é a seguinte, o personagem principal se chama Takeshi Kovacs. Takeshi Kovacs, ele é um antigo emissário. Emissário, eles eram forças militares especiais que têm um treinamento todo diferenciado, assim, principalmente um treinamento mental diferente, de estabilidade, observação, uma série de coisas. E o Takeshi Kovacs, ele morre em um planeta distante, num lugar chamado Porto Fabril, e depois ele é acordado repentinamente na Terra. Sendo que ele nunca tinha vindo à Terra. Ele foi acordado por um Matusalém. O Matusalém são pessoas que elas são muito antigas, elas vivem há muito tempo, porque elas são ricas normalmente e elas ficam trocando de corpo, sem parar. Porque não é todo mundo que faz isso. Um novo corpo é uma coisa extremamente cara, é que nem pra gente, é como se fosse comprar uma casa. Então as pessoas ricas, elas têm inúmeros corpos, elas podem trocar de corpo à vontade. Quando elas morrem, elas trocam para um novo corpo. E as pessoas pobres, normais, ou elas não têm corpo para trocar, elas trocam de corpo uma vez ou duas. Mas aí, as pessoas são hiper ricas e trocam sem parar de corpo, elas são chamadas de Matusa, que viria de Matusalém, né? E um Matusa, chamado Lawrence Bancroft, ele acordou o Takeshi para investigar o assassinato dele mesmo, do próprio Lawrence Bancroft. Porque é o seguinte, quando você destrói o cartucho da pessoa, você matou ela de verdade. Se você explode, então eles falam que é a morte verdadeira, né? Se você só destrói o corpo da pessoa, os corpos são chamados de capa. Se você só destrói o corpo, é como se fosse um vandalismo, assim, uma coisa que você está destruindo uma propriedade. Mas se você destrói o cartucho, aí é meio que um assassinato verdadeiro. Acontece que o Lawrence Bancroft, além dele ter vários corpos, ele também faz backup dele mesmo. Então, se ele é morto, eles vão lá e pegam a última cópia da consciência dele e colocam um novo corpo. E ele faz um backup diário, na verdade. Então, ele foi assassinado, o corpo dele foi morto e o cartucho que estava no corpo dele foi destruído. Só que ele não sabe por quem, porque a memória dele estaria naquele cartucho que foi destruído. Então ele chama o Takeshi porque o Takeshi é um antigo emissário, então ele é um cara com habilidades especiais, uma série de coisas. E o Takeshi recebe carta branca para ele fazer o que ele quiser na cidade. Aí o Takeshi recebe um corpo com habilidades especiais, porque existem corpos que são clonados com habilidades específicas para eles, tipo super reflexos, etc. E aí ele começa aquela investigação de quem assassinou o Lawrence Bancroft. E ele, lógico, que encontra basicamente uma conspiração, porque isso é típico das histórias noir, meio hard-boiled. E tem bastante ação, bastante violência, tem bastante sexo, tem uso de drogas. Inclusive, essas são as partes bem chatas do livro. As cenas de sexo são longas pra caramba e as cenas uma cena de uso de droga, que é a única que tem,
também é um pouco longa. Mas isso, assim, representa, vamos supor, 20 páginas, 25 páginas em um livro de 400 páginas. É que elas são marcantes porque elas são chatas. Mas fora isso, o livro passa voando. Principalmente as cenas de ação, que também são muito mais longas do que as cenas de sexo, por exemplo. Mas é muito mais fáceis de ler, assim. Você vai, é muito mais tranquilo lendo ela. E os personagens? Os personagens, em geral, eles são meio irrelevantes. O personagem mais interessante é o Takeshi Kovacs. Inclusive, ele tem esse nome que é uma mistura de japonês com polonês, assim. O Kovacs, não sei se é polonesa, talvez seja, mas é alguma coisa da Europa Oriental. Porque o local de onde ele veio, o planeta, ele foi colonizado por esses dois povos, assim. Então, na verdade, se não me engano, era uma empresa japonesa e a mão de obra era a Europa Oriental. E aí eles acabaram tendo essa cultura mista, assim. Então o nome dele é Takeshi Kovacs, que é uma mistura japonesa. E a gente não sabe como é o corpo original dele, porque não importa o corpo original, importa o corpo que você está agora. Então você pode acordar num corpo japonês, num corpo de um homem negro, caucasiano, tanto faz. Os corpos são só corpos, na verdade a consciência que é o importante. E existe uma grande exploração dessa ideia dos corpos, porque, por exemplo, um fator importante, inclusive na história, é que os católicos, por exemplo, acreditam que quando você morre, você morreu. Sua alma foi embora. Então eles não trocam de corpos. Eles acabam virando um alvo para assassinatos, porque, em geral, eles não podem testemunhar contra a pessoa que matou eles, porque eles se recusam a serem acordados se eles tiverem a consciência dentro do cartucho. Porque eles achariam que é uma coisa profana, né? Você está tentando superar o que Deus já fez, que é te dar um corpo. E existe muito dessa discussão de identidade, porque as pessoas que morrem muitas vezes, ou se você acordar em outro planeta, você é você mesmo, se você é acordado a partir de um backup, você é você mesmo. E existem coisas até bem interessantes, que é, por exemplo, você poder se copiar. Você pode copiar a sua consciência e habitar dois corpos ao mesmo tempo, que é uma coisa que, inclusive, é explorada na história. Então, a questão da identidade, ela é bastante explorada no Carbono Alterado. E eu sei que o Richard Morgan, ele é um escritor de fantasia e de ficção científica, inclusive no meu livro de 10 sagas de fantasia contemporânea que tem que vir pro Brasil, eu falo dele, que é a Land Fit for Heroes. Ele gosta de explorar coisas bem diferentes. Na coleção do Carbono Alterado, que tem outros romances, o primeiro ele é fechadinho, acaba a história. Nos outros romances, continua com o Takeshi Kovacs, que ainda é o nosso personagem principal, porque ele é legal pra caramba, na verdade, essas habilidades super militares dele são interessantes. O primeiro livro é esse livro de investigação, hardboiled, noir e tal. O segundo livro, ele é um livro de guerra, ele é um livro de guerra civil. E o terceiro livro já muda o tom, é outra coisa, eu não lembro o que é, mas é outro estilão. Agora que tá saindo a série da Netflix, que inclusive dizem que provavelmente é a série mais cara que a Netflix já fez, pelo trailer, eu vou linkar o trailer aí embaixo na descrição do vídeo, dá pra ver por que ela seria a série mais cara. Agora que tá saindo a série da Netflix, eu espero que saiam todos os livros do Carbono Alterado aqui no Brasil. A Bertrand acho que não vai perder essa oportunidade, provavelmente eles vão vender bem esse livro, muito provavelmente. E aí eu espero que saia o restante também, porque eu acho que a série vai fazer sucesso, vai ser um negócio grande. A narrativa do livro, muito, muito, muito veloz. É interessante, divertida. O livro é grande, mas pra mim ele passou num piscar de olhos. Tirando aquelas ceninhas que eu falei já, que eu acho que enche um pouco o saco. Eu não acho que é arrastado, eu acho que ele usa bem os conceitos do cyberpunk de narrar as coisas mais especificamente. Por exemplo, materiais ou cenários, que é criar ambientação, criar imersão pra você que tá lendo, né? Eu não sei se é porque eu gosto muito de cyberpunk, eu fico muito mais imerso e eu percebo menos essas paradas na história, em que ele começa a narrar cenário, digamos assim. Mas pra mim, a experiência foi absurdamente positiva, extremamente positiva. Eu fiquei impressionado que muita gente não gosta desse livro, mas tudo bem, né? Muita gente também não gosta de Neuromancer, e é um dos melhores livros de ficção científica. Então, Carbono Alterado também, mesmo esquema. Cyberpunk é um livro sensacional. Meu veredito, você recomenda esse livro? Sim. Se você gosta minimamente de Cyberpunk, é obrigatório. Eu acho que junto com, sei lá, Neuromancer, Snow Crash, esses grandes clássicos do Cyberpunk, eu acho que ele é mais moderno, né? Na verdade, dizem que ele é pós-cyber. O Fábio Fernandes, que é o tradutor Neuromancer, tem um doutorado em Cyberpunk, ele fala que é pós-cyber, então eu acredito nele. Porque o Cyberpunk seria uma coisa mais típica lá dos anos 80 mesmo. E esse livro já é dos anos 2000. Mas se você é fã, leia.
pelo amor de Deus. Se você gosta de ficção científica, eu acho que também vale muito a pena. Mas se você lê tipicamente outras coisas, eu não sei. É uma experiência nova, é um negócio diferente, é um livro inteligente, com muita ação, com tudo que existe. Esse livro tem tudo que você poderia pedir de legal num livro. Eu, por exemplo, eu não gostei das cenas de sexo, mas eu não gosto de cenas de sexo em geral em livros. Eu acho escrever sobre sexo é um negócio complicado. Mas tem gente que adora, tem gente que lê livros só disso. De repente é uma coisa positiva que você vai achar nesse livro. Eu acho que tem um negócio bom pra todo mundo esse livro. Essa foi a minha dica de hoje. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.